Seguindo então, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Gente, o relato da criação ele é sensacional. Como você ver um Deus sentir prazer em criar para o homem, o chamada coroa da criação, um ambiente favorável, que com a queda torna-se um ambiente hostil. Porque é interessante que quando o Senhor infere a palavra de juízo após a queda, ele diz que maldita é a terra, maldita é a serpente. Ele não fala que o homem é maldito. Maldito é a terra, maldita é a serpente. E impressionante como a natureza, de fato, como diz Paulo em Romanos, geme, sofre, tem convulsões, e o homem sofre, é afetado, é atingido por essas convulsões da natureza. Então, no verso 31, está lá. Verso 30, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será por mantimento. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã do sexto dia. Meus irmãos, eu preciso fazer uma correção em relação ao vídeo passado, onde no vídeo passado, em algumas ocasiões, eu disse da criação no capítulo 2, a criação do homem e da mulher. Na verdade, o homem e a mulher são criados ainda no capítulo 1. Agora, quando me veio à memória esse viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom, esse muito bom só é dito após Deus ter feito o homem. O Senhor vinha dizendo, viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom, quando depois de ter feito o homem e a mulher e os ter abençoado, o Senhor disse que era muito bom. Então, errata. No vídeo anterior, eu disse que a criação do homem e da mulher se deu no capítulo 2. Não, ela acontece no capítulo 1, a partir do verso 26, verso 26 e 27, registra a criação do homem, do homem e da mulher. Verso 28, a bênção do Senhor sobre a vida deles. No capítulo 2, nós temos um relato descritivo de como foi feito o homem, de como foi feita a mulher. Repetindo, capítulo 1 registra que foi criado o homem e a mulher. Capítulo 2 descreve como se deu essa criação. Ao criar, Deus imprime seu selo. Muito bom. Na criação, Deus declara sua intenção ao homem nas áreas espiritual, relacional e cultural. Deus age de forma direta no cosmo e indiretamente pelo envolvimento humano. Então, repetindo, ao criar, no ato de criar, Deus imprime o seu selo. Deus diz, muito bom ao final do seu ato criador. E dentro dessa criação, Deus declara sua intenção em relação ao homem. Lembra que eu disse lá na leitura do capítulo 2, no capítulo 2, verso 5, que Deus que tinha dito que Deus ainda não havia criado o homem para arar o solo. Então sempre foi a intenção do Senhor que esse homem fosse mordomo da criação, cultivasse, produzisse. Então, Deus declara sua intenção aos homens nas áreas espiritual, relacional e cultural. Isso é o que nós chamamos de mandato cultural. Nós vamos ver agora em outro material aqui. Mandato cultural é o homem e a sua missão. O homem como mordomo da criação. Isso não é comum a gente ouvir isso dentro do que a gente chama teologia arminiana. Essa ideia
do mandato cultural, do mandato de Deus ao homem, ela é mais comum você ouvir isso dentro da teologia reformada e da teologia da missão. Então, o Senhor, ao criar o homem, ele dá um mandato. Na bênção do Senhor é: multiplicai, sede fecundo, povoai a terra, dominai sobre toda a criação. Dominar sobre toda a criação é o que a gente chama do mandato cultural do homem. O homem não é criador. Nós costumamos dizer que o homem é criativo ou agente de transformação. Através do homem, a matéria-prima é transformada. Então, por exemplo, Deus não é criador da cadeira, em último sentido. Mas Deus cria a madeira. Ele é o criador da madeira. E o homem, o seu mordomo, ele é o criativo ou transformador desse ambiente, desse meio ambiente. Mas no que o Senhor o abençoa, é para que ele dominasse a semelhança de Deus. Olhando para aquilo que foi criado, olhando e vendo que tudo é bom e muito bom. E como muito bom, fosse muito bem cuidado. Uma mordomia, ela tem a ideia de que você dá conta daquilo que você está tomando conta. Você não é dono, você dá conta. Então, no mandato de Deus ao homem, no ato criador, Deus dá a ele um mandato cultural, dominar sobre as obras criadas, sobre o meio ambiente. O mandato social, quando fala multiplica, povoa, encha, é a ideia de preencher a terra com a glória de Deus, é a imagem de Deus refletida no homem, povoar cada canto da terra. Então, multiplique, povoe a terra. O mandato social, relacional, é o homem relacionando-se com seus iguais, aqueles que a partir dele nasce. E o mandato espiritual, que é a adoração. A adoração. Ao cumprir o mandato cultural, ao cumprir o mandato social, o homem adora. E é interessante que a gente tem uma ideia de adoração como aquele momento que a gente se reúne no culto, na igreja, ou no lar, ou no momento que a gente para orar, para cantar, para ler a Bíblia. E a ideia que está implícita no mandato é que eu adoro quando eu sou o mordomo. Cumprindo o meu mandato cultural, o meu mandato social, eu automaticamente estou cumprindo o meu mandato espiritual, que reverbera na minha adoração. Então, repetindo, o homem recebe de Deus um mandato cultural, dominar, preservar, ser mordomo do ambiente. O mandato social, se relacionar, multiplicar, que redunda em um mandato espiritual, que é a adoração a Deus. Então, Deus age a partir desse mandato de forma direta no cosmos e indiretamente pelo envolvimento do homem. Deus é soberano de toda a criação, como diz em Colossenses, né? Ele sustenta, né? Tudo foi criado por ele e sem ele nada do que existe existiria, como fala João. Deus age de forma direta no cosmos, ele é o criador. Ele é o sustentador, ele que é o equilíbrio, o organizador. O design inteligente é produzido por ele. Mas indiretamente, Deus age através do envolvimento humano. O mandato que ele deixa para o homem. Seguindo, então nós temos o mandato espiritual, social e cultural. Feitos à imagem e semelhança de Deus, eles têm um tipo de senhorio sobre a terra. Eles, digamos assim, eles representam Deus diante da criação. Porque ele é a imagem de Deus, que não é vista da mesma ordem de grandeza em nada criado, nada semelhança. Então, no mandato espiritual, nós temos, ouvindo o homem e a mulher, os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia.
nós vemos essa relação de adoração, essa relação, essa comunhão com Deus, que após a queda, ela torna-se possível pela mediação de Jesus Cristo, e nós o adoramos, nos relacionamos espiritualmente com Ele quando cumprimos o nosso mandato. O social, que está implícito ali, deixará o homem, deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, a ideia do relacionamento, do multiplicar, ser fecundo, encher a terra, relacionar-se com seus iguais. E o mandato cultural, como a gente já falou, que é sujeitando e cultivando a terra, gerar responsabilidade econômica, ecológica, tecnológica, estética. A ideia é manter a etiqueta, o selo. Muito bom. Muito bom. No capítulo 2 diz que Deus fez árvores agradáveis à vista e boa para comer. Então a criação é bela. A preocupação com estética. Deus se preocupava com o belo. Então era boa para a vista, dava prazer em ver o que era criado. Ainda, em alguma medida, mesmo que afetada pelo pecado, a natureza criada por Deus dá gosto de ver. Nos alegra quando a gente vê aquela coisa deslumbrante, uma catarata, uma cachoeira, uma grande floresta, uma reserva ecológica cheia da diversidade de fauna e flora. Nos alegra, nos enche o coração. Segundo Van Groningen, o homem recebeu de Deus a responsabilidade de manter comunhão com o Criador, em um vínculo de amor e vida. Relacionamento harmônico com Deus. Isso está dentro do mandato espiritual. Dentro do mandato social, simbolizado pelo casamento, Deus determinou que o homem relacionasse consigo mesmo. Desde que foi criado, viu Deus que não seria bom que o homem andasse sozinho. O relacionamento harmônico com o próximo, o que eu falei naquele quadro lá do mandato cultural, naquele slide do mandato cultural. Deus, o homem sendo fecundo, multiplicando, enchendo a terra, se relacionando com seus iguais. O relacionamento harmônico com a criação. Como eu disse, Deus esperava do homem, né? Se esperava, entre aspas, porque Deus sabia, né, o que o homem faria. Mas o plano de Deus, ao colocar o homem como mordomo no jardim, dar-lhe seu mandato, é que ele, à semelhança de Deus, mantivesse a etiqueta, o selo de qualidade. É muito bom. E como aquilo que nos é muito bom, que nos é caro, a gente cuida, a gente preserva. Então Deus, desde o início, quis que o homem criasse da criação. Esse é um mandato simbolizado pelo labor, pelo trabalho. A ideia do cultivo, né, do arar, do preparar a terra. Né, Gênesis 2,15. Sujeitar e cultivar a terra implica em responsabilidades econômicas, ecológicas, tecnológicas, estéticas. Então, manter a beleza. É o que hoje, né, na ecologia se fala, é desenvolvimento sustentável. Eu tenho que desenvolver o aspecto tecnológico para possibilitar caminhos econômicos, mas com soluções ecologicamente corretas. É um desenvolvimento sustentável. A beleza é mantida. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Gênesis 3:6. E vamos entrar nesse slide a partir do próximo vídeo, né? Vamos tratar da queda a partir do próximo vídeo.